Olá a todos, de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje teremos a terceira etapa da série Perguntas e Respostas, abordando como que o perito trabalha junto a um condomínio. De volta para a terceira parte do nosso programa de Perguntas e Respostas sobre a atuação de um perito num condomínio, chamo a atenção para que você veja aqui o card, não perca a primeira parte e a segunda, onde o nosso programa de hoje será um complemento. Então vamos às perguntas de hoje. A primeira pergunta foi enviada pela Cissa Sampaio e ela é de Brasília. A Cissa pergunta: Professor Ansel, no curso de perícias da Gabor, o senhor fala muito em sintonia entre perito e advogado. Poderia explicar melhor? Oi Cissa, obrigado pela pergunta. Estou vendo que você foi aluna da Gabor num dos muitos cursos que nós demos lá em Brasília e que vamos voltar a dar também assim que esse momento pandêmico passar. E essa pergunta você poderia ter feito lá mesmo no curso, mas em todo caso, vamos lá, vamos responder isso para você. Imagine, Cissa, que nós estamos num mesmo barco, o perito e os advogados, no mesmo barco, indo para o mesmo lugar, mas porém remando em lados diferentes. Se essas remadas que eles dão forem descompassadas, o barco vai começar a virar, vai começar a fazer um caminho tortuoso, ele não vai andar direitinho para frente como ele tem que ir. Tem que haver uma sintonia. No caso de um barco, uma sintonia de tempo. As remadas têm que ser ao mesmo tempo e com uma mesma intensidade para que o barco não tenha turbulência. No caso de um processo é muito parecido, porque um processo é uma disputa, é um jogo entre uma parte e a outra. E aí há estratégias, há jogadas, enfim. Os advogados, eles fazem isso de uma maneira muito automática, eles vivem nesse meio. Para o engenheiro que está na função de perito, ele tem que trabalhar de acordo com essa estratégia toda. Existem assuntos que estão sendo abordados naquele momento que envolvem, por exemplo, um alto risco ou que envolvem, por exemplo, um alto custo para serem reparados. Esses assuntos são mais importantes do que outros, por exemplo. E compete a você, compete ao perito, melhor dizendo, ele dá uma ênfase maior naquilo que é mais importante para o cliente, para o condomínio. E o advogado pode ajudar a mostrar para o perito quais são esses pontos importantes, para que ele de repente não divague, não vá por caminhos que não são tão diretos e principais para resolver aquela questão. Por isso eu digo que é um trabalho feito a 4 mãos, 6 mãos. Do lado técnico, o engenheiro, o perito, ele levanta os problemas da maneira como ele acha interessante. Mas é muito interessante também que ele não tenha assim, ciúmes daquilo que ele escreveu. Ele não está pedindo autorização para, olha, ver se o meu laudo está aprovado. Não, o perito ele assinou o laudo. Ele tem certeza daquilo que ele escreveu e os pontos de vista dele são importantes. Mas, às vezes, ele dá uma ênfase diferente para um assunto que não é tão importante. E aquele, sim, que é o mais importante, acaba ficando escondido, obscurecido por aquele outro. Isso, na verdade, o advogado pode ajudá-lo a mostrar que os caminhos podem ser melhorados para que o resultado a ser alcançado seja melhor. A segunda pergunta foi enviada pelo Saulo Freire, ele é de Atibaia. O Saulo pergunta: um morador moveu uma ação contra um dos condomínios que administro, no qual o juiz determinou prova pericial. Se o senhor fosse assistente técnico do condomínio, aceitaria a presença do morador no momento da perícia? Olá, Saulo, obrigado pela pergunta. Primeiramente, eu gostaria de explicar, não para você, que você já sabe, tanto que você usou o termo assistente técnico, né? Você já sabe o que é, mas muita gente não sabe o que é. Num processo judicial, onde o juiz determina que deve ser feita uma perícia, ele nomeia o perito judicial, que é um perito da confiança dele, e as partes podem nomear também os seus peritos, vamos dizer assim,
para mostrar para o perito judicial a questão sobre a ótica de cada um, levantar os seus pontos importantes, né, para que o perito possa ser auxiliado no seu trabalho. Essa função dos peritos contratados pelas partes é a função de assistente técnico. E foi o que o Saulo utilizou aqui, que nós vamos passar a responder agora. Num processo pericial, numa diligência, numa vistoria feita por um perito judicial, quem tem o poder de definir quem fica e quem não fica é o próprio perito. Evidentemente, as coisas têm que ser tratadas num clima de harmonia, porque o perito não foi lá para exercer um excesso de poder que ele tem. Ele quer que as coisas caminhem da melhor maneira possível, mas é dele a responsabilidade de determinar quem fica e quem não fica. Agora imagina a situação, a perícia está sendo feita dentro do apartamento de um condômino, ele é uma parte do processo. Como é que você vai dizer para ele que ele não pode ficar lá? Ele pode. Por outro lado, é extremamente saudável que o perito dê para as partes uma situação de proporcionalidade, já que uma parte pode estar presente, até porque é a casa dele, a outra parte também deveria poder, ou seja, o síndico do prédio. A rigor, a perícia é uma perícia técnica, ela tem que ser conduzida por técnicos, o engenheiro, o perito judicial e os assistentes técnicos, que também são engenheiros. Eles estão lá para fazer uma diligência técnica. Mas o perito pode abrir essa questão para que as partes também, mesmo porque há informações que tanto o morador como o síndico possam fornecer naquele momento e que vão também auxiliar o perito a desenvolver o seu trabalho. Eu já presenciei, Saulo, uma situação em que um dos litigantes falou uma coisa que o outro não gostou, respondeu, começou a ter um princípio de bate-boca e o perito intercedeu, falou, olha, ou vocês param com esse tipo de discussão ou eu vou pedir para os dois saírem, porque o nosso trabalho aqui independe de vocês. Vocês estão aqui porque eu permito que vocês tenham, por tolerância da minha parte. E o perito tem razão nesse assunto. Ele que comanda, ele que determina o que tem que acontecer lá naquele momento. Se as partes não se entendem, ele pode realmente determinar quem fica e quem não fica. Mas a sua primeira pergunta, eu respondo assim. A tendência é que o perito deixa as coisas em condições proporcionalmente iguais. Se um pode, o outro também pode. E procure sempre manter um clima de harmonia naquele momento. A terceira pergunta veio da Letícia C. Borges, ela é de São Paulo, e pergunta: Dr. Ansel, o perito judicial pode pedir a inclusão de outro profissional para ajudá-lo e cobrar um adicional por isso? Olá, Letícia, obrigado pela pergunta. Muito interessante da sua parte, porque é um assunto que acontece frequentemente e eu vou explicar um pouquinho agora a respeito disso. O que seria, na realidade, um outro profissional para auxiliá-lo? Há auxiliares e auxiliares. Uma coisa é o perito trazer um assistente, alguém que vai auxiliá-lo nas coisas corriqueiras do trabalho dele, e que o custo dessa pessoa já faz parte do custo do escritório dele, já faz parte do que ele acertou com a outra pessoa, enfim, esse custo desse auxiliar pertence ao perito. Ele não pode cobrar nada além disso. Ocorre que num processo, às vezes, há necessidade de que um especialista participe. Por exemplo, um calculista, um especialista em cálculo estrutural. O perito tem que dar uma opinião, por exemplo, sobre em que estado que está a estrutura daquele condomínio, daquele prédio, e para isso os conhecimentos genéricos dele não são suficientes para que ele possa tomar uma decisão, para que ele possa formar uma opinião exata do que está acontecendo. Ele precisa trazer um especialista para auxiliá-lo. O trabalho do especialista, ele não está incluso nos honorários iniciais que o perito colocou. Ele, claro, ele vai pedir para o juiz, se o juiz autoriza, vai dizer, claro, dentro da forma processual, através de uma petição, mas ele vai pedir para o juiz, olha, eu preciso que essa opinião seja dada por um especialista, isso aqui está fugindo da minha especialidade básica
deste tipo de trabalho, eu preciso de um especialista em cálculo estrutural. Isso permite que eu contrate, os honorários adicionais vão importar em X e o juiz vai dizer sim ou não. Da mesma forma, pode haver também a necessidade do trabalho de um topógrafo, pode haver necessidade de um outro especialista de alguma outra área qualquer, cujo trabalho não está exatamente ligado, não está exatamente coberto pelos honorários iniciais que o perito estimou e colocou no processo. Portanto, ele pode sim pedir para o juiz, para que o juiz autorize ele a trazer um outro profissional para o processo e cobrar um adicional por isso. Agora, essa questão não se resume só a um outro profissional. Pode ser que seja necessário a utilização de um equipamento específico para um determinado assunto. Por exemplo, vamos supor que o assunto a ser tratado envolva uma fachada de um edifício. Para você analisar com profundidade, com exatidão, o que acontece numa fachada, você precisa de alguém que examine assim com proximidade e com uma visão acurada ali. E aí você tem duas alternativas, Letícia. Ou desce uma pessoa pela corda para ficar examinando, que é complicado e também tem seu custo. Ou então, o perito pode, por exemplo, pedir ao juiz que ele autorize a utilização de um drone para fazer uma filmagem daquela fachada, uma filmagem próxima, uma filmagem a grande altura. O drone depende também de um operador do drone, de alguém que faça aquela filmagem, normalmente é um fotógrafo, ou seja, é um outro profissional com mais um equipamento, vai ter um custo adicional. Tudo isso é possível, mas é claro, depende da autorização do juiz. Além disso, Letícia, pode ter outras coisas envolvidas. Vamos, por exemplo, pensar no seguinte: o perito precisa ter acesso à tubulação de um edifício. Para isso, a necessidade de quebrar uma parede para o tubo em questão ficar visível e poder ser analisado se tem vazamento ou se não tem. Bom, alguém tem que fazer essa quebra, tem que abrir a parede. Aí vai ser um pedreiro, alguém tem que vir lá com uma ferramenta específica, uma marreta e uma talhadeira para quebrar aquela parede. Isso tem um custo. Quem paga esse custo? Se ninguém se dispuser a fornecer o pedreiro, o perito vai fazer o seguinte: ele vai dizer para o juiz: olha, eu preciso de um profissional, esse profissional vai lá, vai custar tanto e vai pedir autorização para que seja esse custo incorporado aos honorários para que ele possa ressarcir e pagar esse profissional. E da mesma forma, tem outros equipamentos além do drone que eu mencionei agora há pouco. Vamos pensar em ultrassom. Hoje é possível se fazer um ultrassom de um elemento de concreto para saber, por exemplo, se tem ferro lá dentro, qual é a bitola daquele ferro, para se conhecer a densidade e, portanto, a resistência daquele concreto. Letícia, uma outra questão que eu vou mencionar agora, que também aconteceu comigo, tratava-se de medir o grau de pressurização de uma escadaria de um edifício. O pressurizador não estava trabalhando a contento, a pressão que tinha na parte enclausurada da escada não estava adequada, conforme determinado no projeto de prevenção e combate a incêndio. Houve necessidade de fazer uma medição de pressão e da diferença de pressão entre a parte enclausurada da escada e a parte não enclausurada dos halls, dos andares. Eu tive que contratar um profissional que tivesse essa expertise e que tivesse os aparelhos adequados para poder fazer essa medição e trazer esse número para o meu relatório. E óbvio, esse tipo de trabalho não estava coberto pelos meus honorários. Eu tive que pedir um reforço de honorários para poder custear esse tipo de estudo. Espero, Letícia, ter respondido a sua pergunta e esclarecido o que você nos perguntou. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela audiência. Não esqueçam, suas perguntas são super bem-vindas. Sugestão de pauta. Todos que nos perguntaram vão receber as suas canecas porque mandaram os seus endereços. Faça como eles. Quando tiver algum tipo de comunicação conosco, mande seu endereço e e-mail de contato. Não esqueçam,
clique no sininho para que você seja notificado sempre que algum programa for pro ar. Dê o seu likezinho aí e se inscreva no canal. É muito importante para nós contar com você e com a sua audiência. Até a próxima.